Olá pessoal, saudações musicais, bem-vindo ao seu canal No Tempo da Música, sobre fatos e personagens que fizeram a história da música. A formação musical que conhecemos hoje como orquestra é o resultado de séculos de transformações e traz em si uma bagagem histórica rica não só em teoria musical, mas também em contextos sociais e tecnológicos. Se pensarmos o próprio nome, orquestra, a maioria das pessoas trarão à mente o conceito atual de um conjunto de músicos instrumentistas que executam uma peça sinfônica. Porém, poucos chegarão ao real significado da palavra. Orquestra é o ambiente dentro do teatro, localizado logo à frente e logo abaixo do palco, onde um conjunto de músicos instrumentistas executam a parte instrumental das óperas. Então, onde ficam os músicos? Na orquestra. A ópera é relativamente nova. Embora derive das peças gregas antigas que envolviam atores e um grupo coral, surgiu, como a conhecemos, entre os séculos XVI e XVII. Se a ópera surgiu a partir dos séculos XVI e XVII, isto significa que antes dela não existia orquestra? Há duas respostas para esta pergunta: sim e não. Havia sim grupos de músicos que se reuniam, mas o conceito de orquestra não tinha bem a definição atual, e há motivos para isto. A partir do século IV, a Igreja passou a proibir a música instrumental por associá-la a prazeres carnais, levando os músicos a uma vida de apresentações quase que às escondidas, ficando estas exclusivamente aos bardos, menestréis e trovadores, que com o passar do tempo foram caindo na graça do povo e da nobreza europeia. Por este motivo, não há registros históricos de partes instrumentais, sendo os primeiros documentos datados dos séculos XIII e XIV, enquanto as peças vocais foram vastamente documentadas pela Igreja a partir do século IX. E você, que busca conhecimento sobre o assunto, pode ver no vasto material do blog do Gesiel, cujos links você pode acessar a partir do link do texto deste vídeo, logo abaixo na descrição. Por este motivo também, é quase impossível organizar um grupo musical para executar uma peça que soe agradável aos ouvidos, uma vez que todos os músicos teriam que contar apenas com a memória, o que por muito tempo levou a demonstrações musicais solo e, em raros momentos, em grupo. Embora o modelo da orquestra atual é basicamente o usado por Beethoven, foi o italiano Claudio Monteverdi quem primeiro entendeu que para dar uma boa sustentação do som era necessário uma quantidade maior de instrumentos de cordas. Já com um sistema, ainda que rústico, de notação musical, a música instrumental começou a se popularizar na passagem do período renascentista para o período barroco, sendo este o primeiro de uma série de 5 divisões de tempo na formação da orquestra. No Barroco, a aristocracia europeia mantinha grupos de músicos já bem organizados e conduzidos por um instrumentista líder, que marcava basicamente a entrada da música, para tocar peças musicais escritas especialmente para apresentações e pequenos ambientes, as câmaras, tais como as sonatas, peça composta para um instrumento, geralmente de corda, acompanhado por um instrumento de teclas, geralmente cravo. À semelhança da sonata, porém para mais instrumentos, as peças para música de câmara
são nomeadas pela quantidade de instrumentos: trio, quartetos, quintetos. Em contrapartida, a igreja mantinha um grupo maior para executar música escrita, especialmente para o serviço da missa. Este foi o embrião da orquestra. É deste período que saiu a divisão da orquestra por naipes, ou famílias de instrumentos, como atualmente conhecemos: cordas, sopro de madeiras, sopro de metais, percussão e adições ocasionais de instrumentos de teclas e harpa. A orquestra barroca apresentava um bom número de cordas, baixos, violoncelos, violas e violinos divididos em duas partes, primeiro e segundo, duas flautas, 3 oboés, um fagote e, em algumas ocasiões, um contrafagote, 2 trompas e 2 ou 3 trompetes, ambos naturais, uma vez que o sistema de pistos e válvulas só foram inventados no século XIX. Como você pode ver no vídeo O Trompete na História, aqui no canal, e acessar o texto do blog do Gesiel, cujo link segue na descrição. Na percussão, eram utilizados 2 tímpanos e um instrumento de teclas que poderia ser um órgão ou um cravo. Vale lembrar que para cada um destes 2 grupos, de câmara ou de chiesa, eram compostos peças específicas quanto ao gênero musical e à finalidade, seja ela sacra, secular ou mundana, que poderia ser inclusive pagã, embora pouco produzido nesta época. É neste período que surgem gêneros musicais como a suíte, a sonata barroca, de câmara ou de chiesa, sendo a mesma peça, porém com acréscimo de um órgão, e o concerto, seja ele grosso, um grupo de 3 instrumentos contra uma orquestra, ou fino, um instrumento contra uma orquestra. No período clássico, foram acrescentados à orquestra 2 clarinetas, um flautim e 2 trombones. Os compositores conhecidos como a primeira escola de Viena, Haydn, Mozart e Beethoven, eventualmente se utilizavam de um terceiro trombone como baixo, e são os responsáveis pela obsolescência do órgão em peças sinfônicas que agora já eram bem comuns ao teatro. A principal mudança no corpo da orquestra veio no período romântico e encontra-se no tamanho da mesma e no acréscimo de novos instrumentos. Sua importância musical é tamanha que divide-se a evolução da orquestra neste período em 2 tempos: romântico, inicial, e romântico, tardio. No primeiro, aumentou-se significativamente o número das cordas, chegando aos 50 instrumentos. Nos metais, começam a aparecer as tubas e as válvulas para os trompetes e as trompas, que agora são padronizadas em número de 4, número que se oficializa para os trombones, sendo um trombone baixo. A percussão, que até esse período era apenas de 2 tímpanos, são acrescentados bumbos, pratos, triângulos, glockenspiel e outros instrumentos, tornando-se agora uma verdadeira seção dentro da orquestra. É no romântico também que começa a aparecer o piano, mas é no romântico tardio que ele se consagra. Neste 4º tempo da orquestra, há verdadeiros exageros na quantidade de músicos, podendo chegar a quase 70 o número das cordas. Há peças com o uso de 8 trompas, 4 tubas, 8 trombones, além do aumento no número de todos os outros instrumentos. À percussão, acrescentou-se mais 2 tímpanos, sendo este um dos poucos remanescentes da orquestra romântica tardia, que por motivos bastantes não era sustentável e prática. Na atualidade, a formação de uma orquestra para a apresentação de uma peça deste período conta sempre com músicos contratados apenas para a execução específica. Na orquestra do período moderno, a partir de 1920,
Torna-se quase que padrão o formato da orquestra do romântico inicial, mas a criação do sistema de pistos pelo francês Pernier, em 1939, inicialmente para trompete, se demonstra um divisor na qualidade e precisão do som dos metais. Torna-se comum o uso do saxofone, que, embora tenha sido inventado no século XIX, não era muito apreciado por compositores da época. A família da percussão aumenta com instrumentos de teclas percutidas como xilofone, vibrafone e marimba, e começa a aparecer a bateria americana em algumas peças sinfônicas. A orquestra pós-moderna, segunda metade do século XX, se apresenta em ocasiões específicas com o acréscimo de alguns instrumentos como o teclado eletrônico, a guitarra elétrica, o contrabaixo elétrico, e para satisfazer a criatividade de compositores como John Cage, Sheffer, Harry Pert, entre outros, aparecem esporadicamente todo e qualquer tipo de material capaz de produzir som, muitas vezes apenas ruídos e combinações de objetos variados, até mesmo instrumentos inventados por eles. Há muito o que se falar sobre a orquestra, como suas subdivisões, funcionamento e formas de ingresso, mas isto ficará para um próximo trabalho. Enquanto isso, recomendo uma boa leitura das matérias do blog do Gesiel e um tour pelos vídeos deste canal com um farto repertório sobre o assunto que tratamos aqui. Até mais! E não se esqueça de assinar o canal, acionar o sino de notificações de novos vídeos e de curtir e compartilhar esta ideia com seus amigos músicos.